Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Olá e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Hoje é um episódio muito especial em que eu vou partilhar o livro da minha vida. O livro da minha vida é um livro bastante simples, é um livro muito pequenino, é um livro dos anos 70 que se chama Fernão Capelo Gaivota e do impacto que ele teve quando eu era uma adolescente que ainda não sabia que era altamente sensível, mas estava a passar por aquela fase em que estava a construir a minha identidade e de uma certa forma achava que não encaixava, digamos, nos modelos normais e sentia-me um bocado à parte e como um livro foi capaz de me vir resgatar desse transe do não merecimento, do estar desalinhada, de entender quem é que eu era, de começar uma jornada espiritual já na minha adolescência. E isso é um impacto que uma narrativa, que um conto, que uma história pode ter na nossa vida. Portanto, o impacto de nós entrarmos naquele imaginário que ao mesmo tempo se projeta, com o qual nos projetamos e identificamos com as próprias coisas que estão a acontecer na nossa vida e como depois essa narrativa e esse conto nos pode ajudar a evoluir nos diferentes estágios que nós estamos a passar naquela altura. Por acaso até é giro, porque ainda há pouco tempo eu tinha comentado uma pessoa, existem livros que estão escritos que parece que em muitas camadas e conforme a altura da nossa vida que nós vamos lê-los, nós vamos nos identificar com aspectos diferentes e vão nos impactar no nosso crescimento pessoal, na nossa jornada espiritual de uma forma diferente. Portanto, é tudo isto que eu vou falar hoje. Eu sou a Sofia Loureiro, eu sou terapeuta natural e mentora de pessoas altamente sensíveis. Portanto, eu uso ferramentas e práticas de saúde natural, de mindfulness e de psicologia positiva para ajudar as pessoas altamente sensíveis tanto a conhecerem melhor o traço de alta sensibilidade, o impacto que este tem na sua vida, no dia a dia, como a vencer os desafios inerentes também a este traço de alta sensibilidade e equilibrar o sistema nervoso. Aqui, as práticas de mindfulness são importantes porque trazem-nos a capacidade de nos relacionarmos com o momento presente sem julgamentos. É mais ou menos isso que se traduz o mindfulness. Portanto, um estado de atenção plena no presente sem julgamentos. Isto é muito importante para toda a gente, inclusive para as pessoas altamente sensíveis, essa nossa capacidade de estar em atenção plena no presente, e há até quem traduza o mindfulness como coração presente. Portanto, há sempre também uma asa de compaixão e de autocompaixão, e isto é muito importante. As práticas de autocompaixão são muito importantes para toda a gente e, novamente, para as pessoas altamente sensíveis em especial, que levam por vezes uma vida a pensar que há algo de errado com elas até descobrirem que na verdade nasceram com um sistema nervoso que está desenhado para absorver e processar toda a informação de um modo profundo. Está bem? Portanto, vamos lá falar então do poder das histórias. As histórias, na verdade, ajudam-nos, inspiram-nos, ajudam-nos a crescer espiritualmente e ajudam por vezes até a curar feridas. E é por causa disso que os contadores de histórias têm um papel tão importante, tanto na nossa sociedade moderna como nas sociedades antigas. Não é por acaso que os contadores de histórias eram também os curandeiros, não era? Portanto, eram aqueles que curavam e que tinham o poder de curar através de muitas práticas, e uma delas era realmente através das narrativas, em que depois a pessoa do outro lado consegue identificar o seu próprio dilema e transportar depois esse protagonismo para a sua vida, não é? E então vai resolver, vai ajudar a resolver talvez esse dilema. Eu tenho aqui umas citações interessantes em relação precisamente aos poderes das narrativas e das histórias, e dizem-nos: as histórias dão-nos o poder de nos entendermos e fazer sentido do mundo à nossa volta.
Através do poder das palavras que atuam no ouvinte, estas podem trazer a cura e crescimento espiritual. E há uma que eu considero muito interessante que diz: as pessoas são tão saudáveis e confiantes como as histórias que elas contam a elas próprias. E é muitas vezes, às vezes até as histórias que nós contamos sobre quem nós somos a nós próprios. E foi isto que o Fernão Capelo Gaivota teve a capacidade de fazer em mim, portanto, deste livro, foi realmente de começar-me a contar uma história diferente a mim própria. Então vou falar um bocado deste livro que me inspirou e que chegou às minhas mãos na adolescência, e naquela altura estava a precisar de qualquer coisa que realmente me inspirasse nestes momentos mais difíceis. Além disso, eu tinha sido uma adolescente sempre um bocado diferente. Eu nunca sempre senti que não me encaixava nos modelos, digamos que normais, e nessa altura o modo como eu o expressava era na altura dos anos 90. Havia um grupo, o que se chama agora boys band, não é? Chamado Duran Duran, em que eles tinham o cabelo assim para cima, e eu nessa altura também esse era o modo de eu expressar, o modo de ser diferente, e tinha o cabelo para cima e umas madeixas e não sei o quê. E realmente, quando eu agarrei no Fernão Capelo Gaivota, houve muita coisa que eu entendi na minha vida, e eu dizia naquela altura e continuo a dizer: o Fernão Capelo Gaivota foi o livro que me ensinou a começar a voar, e realmente ditou o início de uma jornada de crescimento, e uma jornada de crescimento não só pessoal, mas uma jornada de crescimento espiritual, que para mim, na verdade, é a mesma coisa. Não sei se vocês concordam. O Fernão Capelo Gaivota é um livro que tem como autor o Richard Bach, e é um livro que é de 1970. Ele, na verdade, foi escrito como uma série de pequenos contos que depois foram todos juntos na forma de um livro em 1970, e em 1972 este livro já tinha vendido 1 milhão de cópias. Digamos que isto não é muito normal, portanto algum impacto teve, e é considerado hoje em dia um clássico espiritual. Em 2014, o autor, após ter sofrido uma experiência em que teve em risco de vida, ele decidiu escrever, acrescentar uma parte ao Fernão Capelo Gaivota. Portanto, em 2014 saiu uma reedição em que o livro está dividido em 3 partes, que eu já vou falar, e houve então uma quarta parte que eu considero também bastante importante, e já vão perceber porquê. O que é o Fernão Capelo Gaivota? O Fernão Capelo Gaivota é uma fábula, é uma história muito simples com uma mensagem profunda, e é a história de uma gaivota que o que ela queria mais na vida era aprender a voar. E por causa disso ela eventualmente é expulsa do bando, porque as regras do bando era que as gaivotas existiam para comer, não era para voar. Mas o Fernão Capelo Gaivota era muito idealista, e ele acabou por meter em perigo outras gaivotas do bando quando estava a fazer as suas acrobacias para voar cada vez melhor e mais rápido. E como tal, ele é expulso do bando e passa à primeira fase, não é? E isto é a primeira parte do livro. E a primeira parte do livro fala muito na nossa teimosia de não nos conformarmos. Primeira parte do livro em que a gaivota quer aprender a voar e não se conforma que a vida é só comer, e sente-se diferente dos outros, e acaba por ser expulsa do bando e ficar sozinha e começar a questionar os seus valores, e chega à conclusão que realmente é aquilo que ela quer fazer. E esta primeira parte é a primeira camada da história, e por isso o Fernão Capelo Gaivota, assim como muitos outros livros que eu agradecia até que vocês partilhassem, qual é que é o livro da vossa vida, porque isto vai ajudar outras pessoas a se calhar agarrar nesses livros e descobrirem também um bocado mais delas próprias, não é? Isto é muito importante. Portanto, estando escrito em várias camadas, conforme a altura em que nós estejamos na nossa vida, nós vamos nos identificar
com dilemas diferentes, não é? Com desafios diferentes. E nesta altura da minha vida, como é evidente, eu não sei bem que idade é que tinha, 16, 17 anos, andou aí à volta dessa idade a primeira vez que eu li o Fernão Capelo Gaivota. A parte que eu me identifiquei do livro foi precisamente esta parte do não conformismo, do ok, então eu sou diferente, mas eu posso ser diferente e ainda assim ter valor. E foi isso, e essa mensagem nessa altura foi o que o Fernão Capelo Gaivota me trouxe à minha vida, quando eu, como contei, como adolescente, estava a passar por uma fase muito desafiante, me estava a sentir abandonada, um outcast, ou seja, marginalizada, fora do bando, e o Fernão Capelo Gaivota veio-me dizer que nós podemos ser diferentes, podemos ser livres, podemos ter a nossa individualidade, podemos lutar pelos nossos valores e podemos voar. A segunda parte do livro é uma parte então que depois desta gaivota, eu estou-vos a contar o livro, mas por favor leiam, quem não leu, isto é considerado um clássico espiritual e vocês, é um livro muito pequenininho, deve ter se calhar umas 40 páginas, não sei daqui quem conhece este livro, certamente que um livro dos anos 70 ainda estão a fazer reedições e atualizações em 2014 é porque é um livro importante. Portanto, na segunda parte do livro, em que ele é expulso pelos pares e então fica sozinho, a verdade é que o que acontece é que ele encontra outras gaivotas como ele, já noutro nível de realidade, noutra dimensão. É muito bonita a história toda é muito bonita, muito simples, é uma fábula muito bonita. E não vou estar a explicar como é que ele encontra outras gaivotas que são igual a ele, mas ele, digamos que passa a outra dimensão e encontra os seus pares. E é isto que na alta sensibilidade é também tão interessante, é nós começarmos a falar com pessoas que também se identificam com o traço de alta sensibilidade e ver como, afinal, como nós vemos o mundo, não é assim tão fora do normal. Existem mais pessoas aí. E aqui eu tenho que agradecer à minha amiga Vanessa, que não sabe que eu agora estou a falar dela, eu não sei se ela está aqui, mas é uma miúda incrível, com 23 anos, e nós temos imensas conversas sobre alta sensibilidade e é incrível como é que é interessante falarmos juntos disto. Porque a outra pessoa do outro lado vê a realidade como nós, então já não somos aquele outsider, já não é aquela sensação que eu tive muitas vezes durante a minha vida de pensar eu devo de ser maluca porque só eu é que me importo assim com as coisas, só eu é que eu vejo a realidade assim e achava que era completamente assim out, ou seja, realmente fora. Não havia pessoas como eu e afinal 20% da população mundial e em mais de 100 espécies animais realmente nascem com esse sistema nervoso, traço de alta sensibilidade em que se vê a vida se percebe a vida, se sente a vida, se vê a vida de uma forma um pouco diferente e é muito interessante depois nós, quando identificamos outras pessoas também, assim, começarmos a falar como é que nós pensamos. É muito giro. E às vezes até brincamos, ok, isto é a parte da alta sensibilidade. Olha, a minha parte da alta sensibilidade hoje fez-me esta tropelia. É muito giro. Portanto, na segunda parte do livro do Fernão Capelo Gaivota, ele passa a outra dimensão em que começa a encontrar os seus pares. Ele começa a encontrar gaivotas que realmente já até têm um outro nível de velocidade e outro nível de voo, e há aquela partilha em que ele vai aprender imenso. Há um crescimento, há uma jornada espiritual, e é isto que eu estou a falar também aqui. Portanto, quando nós partilhamos, e o que eu tenho partilhado ao fim destes episódios da alta sensibilidade, é esta jornada espiritual, é nós entendermos, sim, existem mais pessoas assim. E, novamente digo, somos o yin do yang, ou seja, a parte da observação e da contemplação, enquanto o yang é mais a estratégia da ação. Nós somos o yin do yang e o mundo tem lugar para todos nós. E todos nós juntos fazemos o equilíbrio. Na terceira parte do Fernão Capelo Gaivota é muito interessante porque é a parte então em que ele já chega à parte da compaixão. O Fernão Capelo Gaivota, depois de ter aprendido tudo quanto tinha a aprender sobre o voo e que verdade, nós não estamos limitados pelo nosso corpo,
e que todos somos livres, ele volta a esta dimensão, à dimensão de onde ele tinha saído, para ensinar todos os Fernãos Capelos Gaivotas que há nos diferentes bandos. Porque em todos os bandos há aquela percentagem, não é? E se nós formos falar de alta sensibilidade, não é? São 20% da população. Então o Fernão Capelo Gaivota ascendeu àquela parte de aprender, de viver a sua jornada, para depois ir partilhar, voltar cá e ser instrutor dos outros Fernãos Capelos Gaivotas que há em cada um de nós. Então, o que é que o Richard Bach fez em 2014? Ele acrescentou uma parte, uma quarta parte, que ele considerou importante. E eu também considero esta parte muito importante. E não é por acaso que esta é a parte, quando se fala em coaching, quando se fala em desenvolvimento pessoal, é nisto que hoje em dia se coloca o acento. E quando se fala em psicologia positiva. Que é a ação. Nessa nova quarta parte, nessa reedição que houve do Fernão Capelo Gaivota, ele vai falar em como, passado umas centenas de anos, o Fernão Capelo Gaivota era como que venerado, ok? Já havia, digamos, que um culto à volta do Fernão Capelo Gaivota, já era uma doutrina, mas as pessoas só ouviam e não praticavam. E isto acontece muitas vezes. Portanto, eu sou uma pessoa que ao longo destes episódios eu tenho partilhado muita informação, mas é, por um lado, para nós termos o autoconhecimento do traço de alta sensibilidade, mas por outro lado, colocarmos em ação as práticas de autocuidado que eu fui partilhando, como aumentar a nossa autoestima, a meditação, que eu considero que a meditação mais importante ou mais impactante para pessoas altamente sensíveis é o RAIN, que é a meditação da autocompaixão. Tudo isto só tem sentido se nós experienciarmos na nossa vida, se nós praticarmos. Por isso é muito interessante que o Fernão Capelo Gaivota, que é um livro clássico, 1970, passado estes anos todos, foi-se atualizado para relembrar às pessoas que não basta ouvir. Portanto, não bastava ouvir o Fernão Capelo Gaivota como instrutor, a verdade que ele tinha partilhado. Nós temos que metê-la em ação na nossa vida. A psicologia positiva, por exemplo, as práticas de psicologia positiva, desde a gratidão, desde o saborear, seja o que for, é para metermos em ação no nosso dia-a-dia. Porque só assim é que a nossa mente tem a capacidade de mudar para um modelo mais positivo. É isto que fala a neurociência, é isto que se fala da neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro mudar conforme as experiências que nós lhe vamos facultando. Se nós temos um modelo de pensamento que pensamos que há algo de errado connosco, que nunca vamos encaixar e tudo isto, portanto, isto tem de ser trabalhado de alguma forma, seja com psicologia positiva, seja com práticas de mindfulness, também há as práticas de saúde natural, de autocuidado. Portanto, temos que trabalhar essa parte de nós, experienciar, passar a ação. Não é só ouvir, não é só ler. E como eu costumo partilhar, muitas vezes o modo mais fácil de nós integrarmos, por exemplo, hábitos positivos na nossa vida, seja fazer, por exemplo, um rastreio corporal do nosso corpo para começarmos a entrar em contato com as nossas emoções, com as sensações do corpo, é colar isso a uma atividade que já faça parte do nosso dia-a-dia. Quando nós tomamos banho, sentir o cheiro, portanto, fazer uma prática de mindfulness, de atenção plena, sentir o cheiro do gel que nós estamos a usar, sentir a água a correr pelo nosso corpo. Há práticas de despertar as pessoas do trauma só através de práticas assim corporais, de começarmos a sentir as sensações a nível do nosso corpo. Porque às vezes quando há trauma há dissociação e as pessoas deixam de sentir o seu corpo do pescoço para baixo e temos que fazer um treino. Portanto, tudo isto são práticas muito simples que nós podemos incorporar no dia-a-dia, está bem? E que nós podemos ir buscar às vezes histórias e narrativas
que simplesmente nos impactam de uma maneira que nos fazem uma catarse, ou seja, uma libertação. E foi por causa disso que eu quis partilhar com vocês aqui o Fenão Capelo Gaivota, que é um clássico, já considerado um clássico espiritual. É um livro tão simples quanto complexo. E então fica aqui o convite de vocês partilharem qual é que é o livro que vos inspirou na vida, porquê. E se ainda não leram o Fernão Capelo Gaivota, vão ler e depois podem voltar aqui e fazer o vosso comentário. Esta foi a partilha por hoje. Espero que tenham gostado. E comentem então qual é que é o livro da vossa vida. Se vocês já leram o Fernão Capelo Gaivota, qual é que foi o impacto para as outras pessoas também começarem a perceber o poder que as narrativas têm na nossa vida. Vamos contar mais histórias uns aos outros para que as histórias que nós contamos a nós próprias sejam mais positivas. Um grande namasté e até o próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Obrigada pela tua atenção plena. Namasté. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.